Olá pessoal, aqui professor Valdir, mais um vídeo, dessa vez vamos falar sobre fração. E o que é fração? Fração são as partes de um todo e está relacionado à divisão. Veja essa primeira figura, uma figura com 8 partes, está dividida em 8 partes e foram pintadas 3 partes dela. A forma de representar é 3/8, ou seja, 3 o numerador, parte considerada ou parte pintada, e 8 o denominador, a parte que foi dividida a figura. A representação de fração pode ser dessa forma: 3/4 com esse tracinho que indica dividir, ou 3/4 com essa barra que também indica dividir, ou ainda 3 dividido para 4. Como se lê a fração? A leitura de fração. Limos primeiro o numerador e depois o denominador. Alguns denominadores recebem nomes especiais. Por exemplo, 1, 2, a gente vai ler 1/2. Aqui 5/6, a gente lê 5/6. 7/9, 12/10 e 4/100. Quando o denominador for maior do que 10 e não for potência de 10, recebe também a palavra avos. Então, observe nesse aqui que 7/12. 12 é maior do que 10 e não é uma potência de 10. Então, 7/12 avos. Esse, 8/27 avos. E a letra C, 1/15 avos. As frações também podem ser representadas por figuras, ainda alguma figura e frações que representam. Nessa fração, a figura é dividida em 6 partes e foi pintado 4 partes, então 4/6. Nesta outra figura, temos uma figura dividida em 2 partes, 1, 2, 3, mas foi dividida em 2 partes. Quantas partes foram pintadas? 1, 2, 3, 4, 5. Mas observe que foi dividida em 2 partes. Então, nós temos, era uma figura inteira, temos 2 pintados inteiros, aqui o 2 em vermelho representando a parte inteira, e dessa aqui foi pintada só metade. Então, na representação de número misto, 2 inteiro e 1/2. É a forma de representar essa fração. Como é que transforma um número misto? Um número misto é quando uma fração é imprópria. Quando a fração é própria, ela tem um numerador menor do que o denominador, aí é chamado de fração própria. No caso de uma fração imprópria, aí pode se transformar num numeral misto. Observe essa outra, 7/4. Então, dividimos para ver que numeral misto seria 7 dividido para 4, que só dá uma unidade, e ainda resta 3. Não dava 2, então só dá 1 e resta 3. Então, a gente teve 1 inteiro, uma parte inteira, e restou 3 das 4 partes divididas. Então, no numeral misto se escreve 1 inteiro, esse 1 é esse 1 inteiro, e 3/4. Observe essa outra fração aqui. Aqui, se eu pintasse essa fração aqui, essa e essa e essa aqui, e mais uma dessa, eu teria quantos pintado? 1 inteiro. E dessa outra aqui, 1/4. Então, essa fração em numeral misto ficaria assim. E mostrando a vocês também aqui um problema simples de fração para os alunos nossos aí que trabalham no ensino fundamental ainda até sexto ano. Das 40 questões elaboradas para as atividades remotas, 15 eram de matemática, 15 eram de português e 10 eram de história. Do total de questões, que fração representa as de matemática, as de português e as de história? De matemática, quantas frações de matemática? 15. Ao todo eram 40. Então, de matemática, 15 das 40. De português, também eram 15. Então, de português, 15 das 40.
E de história? De história eram 10. Então, de história, 10 das 40. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, pequenininho sobre frações, o que significa, e representação em figura. Até o próximo vídeo. Assistam no canal, se inscrevam no YouTube. O meu canal tá aí, Valdir Alves, professor Valdir Alves. Aí se inscrevam para receber notificação de novos vídeos. Até a próxima.